A partir do versículo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 25. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quer revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, poderosamente todos os ouvintes da Tua Palavra, que todos sejam impactados, tocados, guiados pelo Senhor, ó Deus. Que nenhuma destas pessoas, ó Pai, saia daqui da mesma forma que elas entraram, que nenhum dos ouvintes da Tua Palavra fique da mesma maneira, mas que o Teu Espírito Santo haja sobre a vida de todos, para que esta palavra possa produzir resultado, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem nesta noite é sendo observado por Cristo. Irmãos, como vocês viram na descrição da leitura que nós fizemos, Jesus, ele chama todos. Ele disse: vinde a mim todos. Quando ele fala todos, ele está abrindo esta palavra para qualquer pessoa. E aí ele coloca aqui cansados e oprimidos. Nós vivemos uma sociedade que ela está cansada e que ela está oprimida. Individualmente, se nós fôssemos dar oportunidade para cada um aqui falar dos seus problemas e das suas dificuldades, provavelmente nós não sairíamos tão cedo daqui, porque todos nós que estamos aqui passamos por dificuldades, passamos por problemas. Todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra, em algum momento da vida, sabem o que é um cansaço, sabem o que é um peso, sabem o que é uma dificuldade. E quando, meus irmãos, nós passamos por estas coisas, nós vivemos estas dificuldades, esses problemas, quando nós estamos, por exemplo, dentro de um momento de dor, você está no momento que você está com dor, se você estiver talvez no momento do abandono, ou no momento do luto, ou no momento da dificuldade específica, o que acontece? É difícil você pensar no futuro, é difícil, porque naquele momento da dor, naquele momento da dificuldade, na maioria das vezes nós não conseguimos pensar no futuro. Agora, o que acontece? Quando você fecha o circuito do seu raciocínio, pensando assim: eu não vou sair dessa, eu não vou sair daqui, eu não vou conseguir. Você às vezes precisa ouvir alguém, você precisa ouvir uma voz, e esta voz é a voz de Jesus dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aqui é que está o segredo de quem segue a Cristo. Cristo, ele vai assumir, ele vai pegar este peso, porque na maioria das vezes, as pessoas, elas querem arrumar um ponto para culpar ou alguém, ou uma situação, e normalmente nós ficamos, como já falei muitas vezes aqui, procurando um culpado ou uma culpada para algum problema que nós enfrentamos. Isso é natural nosso. A gente fica, poxa, o que eu fiz errado? O que fizeram errado? Isso é natural. Todos nós pensamos assim diante de um problema que nós estamos enfrentando. Será que eu deixei de tomar água? Será que eu deixei de fazer alguma coisa para que eu pudesse estar passando mal? O que será que eu comi que me fez mal? Sempre quando tem uma dificuldade, nós ficamos procurando a causa, até mesmo para evitar que aquilo não aconteça com a gente. Dentro dessa linha de pensamento, Jesus, ele mostra uma saída, ele mostra uma porta, mas quando você está ali com o seu pensamento, eu não vou conseguir, eu não vou sair daqui, essa situação é difícil, o que vai acontecer com você? Você não vai ver a saída. A princípio você não vai ver a porta aberta, a princípio você não vai ver condições de acontecer alguma coisa. Eu quero mostrar um exemplo prático para vocês. Eu acredito que eu poderia pegar vários exemplos bíblicos, mas esse é um exemplo prático que fala de Agar. Gênesis 21, do versículo 14 em diante. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e o despediu, e ela foi-se andando errante no deserto de Beceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a voz, e chorou. Irmãos, escute a história dessa mulher. Agar. Como é que é o nome da mulher, igreja? Agar. Agar, ela era uma serva, uma escrava, uma empregada, traduzindo para os dias de hoje, uma secretária que trabalhava para Sara, que era a sua senhora, a sua dona, a sua patroa. Resumindo, é isso. Sara, ela não engravidava. Então, olha a ideia de Sara. Sara chamou Agar e falou assim, Agar, eu vou entregar você para o meu marido, para que você fique grávida no meu lugar, e o seu filho vai ser o meu filho. Ela chama o marido dela, Abraão, e fala isso, olha, Abraão, eu vou te entregar a minha serva. Ela não pediu, tá? Agar, ela não deu em cima de Abraão, ela não quis ter nada com Abraão. Foi Sara, a esposa legítima, que fez isso. Ou seja, ela não fez absolutamente nada para que aquilo acontecesse. Irmãos, esse período da Bíblia é um período muito longínquo nosso. O povo era nômade, eles viviam em grupos de pessoas e eles se mudavam de um lugar para o outro. Nós não vivemos neste parâmetro. Nos dias de hoje, dificilmente vai acontecer algo desse tipo. Mas é para você entender que a história, ela vai evoluindo. E a situação daquela mulher foi a seguinte, ela não pediu para engravidar, ela não pediu para estar com o seu Senhor, e ela não pediu para ser mãe, ela não fez aquilo, tanto é que ela só foi mãe de um filho, ou seja, o relacionamento dela com Abraão não existiu, ela foi apenas aquela pessoa que engravidou. Nos dias de hoje, nós temos várias situações que as pessoas podem engravidar. Nós temos até a questão de uma mulher, às vezes a mãe gera o filho que seria o neto dela, da filha, porque do jeito que a ciência é evoluída, hoje nós conseguimos fazer isso. Às vezes uma mulher
gera o filho de outra mulher e de outro homem no seu ventre. É assim que acontece nos dias de hoje. Naquela época não tinha nenhuma tecnologia, não tinha nada. Então a formação daquela criança dependeu desse acordo que eles fizeram. Esta criança cresceu. O nome dele era Ismael. Ismael cresceu, ele tinha aproximadamente 14 anos. Só que Sara, ela engravidou, e Sara teve uma criança, Isaque. E aí Sara começou a ficar com ciúme de Ismael. Veja bem, a mulher que arrumou, ela que criou toda aquela situação, mas de repente ela ficou com ciúme, ela não queria mais. Se você olhar essa história, parece até uma novela brasileira ou mexicana, mas tudo está escrito na Bíblia. Você fala, meu Deus, como é que pode? Aí do nada, Sara falou assim, olha, manda essa Agar embora com seu filho, eu não quero mais ver o meu filho Isaque convivendo com Ismael. Foi essa a discussão, esse o contexto que vocês estão vendo aqui. E aí, Abraão, ele fez o que tinha que fazer. Talvez quando a gente fala essa história, parece que isso não tem nenhum significado. Mas eu vou mostrar aqui para você que tudo isso tem um significado. Mas enquanto Agar viveu essa dor de não ter pedido para engravidar, não ter pedido para ser mãe, e agora foi posta para fora de casa com o seu filho e sem nada. Simplesmente ela foi despejada. Ela foi mandada embora. Irmãos, a situação do despejo, que nós temos isso no nosso contexto, que é quando a pessoa não paga o aluguel, e aí o proprietário entra na justiça, e vai lá o oficial de justiça, às vezes vai com alguns policiais, para tirar as coisas das pessoas de dentro da casa, desocupar a casa. Nós que já conversamos com pessoas que passaram por isso, é uma sensação terrível, a pessoa ser posta para fora da sua casa, porque não teve condições de pagar, porque não teve dinheiro. Pensa no tamanho do trauma e da dor que aquela mulher sentiu. E ela foi em direção ao deserto. Perto da onde ela estava não tinha nada, como eu expliquei, eles eram nômades. Então eles viviam em grupos. Uma mulher e um menino de aproximadamente 14 anos, sozinho, no meio de um deserto, era morte na certa. Dificilmente o menino sobreviveria ou a mãe sobreviveria. Se você olhar para a história de Agar, cansada, sobrecarregada, ela não pediu aquele problema para a vida dela, mas ela estava enfrentando aquele problema. Irmãos, nenhum de nós pede problema. Nenhum de nós imagina assim, eu vou acordar hoje, eu vou arrumar um problema para mim. Não. Os problemas acontecem. As dificuldades aparecem. Talvez você está aqui ouvindo essa palavra e você vem passando por situações onde você diga assim, eu não fiz isso. Eu não fiz nada para que isso acontecesse. Agar fez o quê? Nada. Agar só obedeceu a Sara. E ela estava nessa situação. Então, às vezes, você, eu, nós, estamos diante de problemas e dificuldades que nós não criamos, que nós não fizemos, que nós não nos levantamos contra ninguém, mas aconteceu. E agora? Agora foi o texto que eu li. Agar estava tão triste, tão pesada, tão angustiada, acabou. Foi consumida a água do odre e lançou o menino debaixo de uma árvore. Acabou a água, acabou a comida, acabou tudo. Ela colocou Ismael debaixo de uma árvore e falou, filho, fica sentado aí. E ela se distanciou bastante da criança, do adolescente. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Aquela mulher estava desesperada. Ela estava totalmente angustiada, entristecida. Ela não enxergava nada na frente dela.
ela não enxergava ninguém, ela estava revoltada, desesperada, falando: o que adiantou eu obedecer? O que adiantou eu ser fiel? O que adiantou eu fazer as coisas certas? E agora eu estou nessa situação. Esta era a situação de Agar. Preste atenção em como esta mulher estava. Existem milhares de pessoas que agora estão cansadas e oprimidas e sobrecarregadas por problemas que elas não criaram, por situações que elas não fizeram, por momentos que elas não queriam passar. E aí, meus irmãos, como eu falei para vocês, quando o circuito da mente está fechado, quando a pessoa só pensa no problema, ela não consegue enxergar nada ao seu redor, ela não consegue enxergar nada no seu entorno. E é neste momento em que aquela mulher está completamente desolada, desiludida, em pleno choro, em plena dor. Veja o que aconteceu. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Irmãos, a palavra de Deus diz: eleva os meus olhos para os montes, olhando assim para os montes. E a pergunta vem: de onde me virá o socorro? E a resposta vem em seguida: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmão, se você está procurando uma saída para a sua vida, esta saída vem de Cristo, vem de Deus. Irmã, se você está procurando uma saída para a sua vida, esta saída vem de Cristo, vem do Senhor para você. Eu não posso resolver o seu problema. O prefeito de Vitória não resolve, o governador não resolve, o presidente da república não resolve, mas o Senhor Jesus, Ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ele tem poder para resolver. Veja que a resposta veio, Deus ouviu o choro. Eu vejo algumas pessoas que, assim, têm uma visão diferente do mundo, da vida, que não creem em Deus. Elas não confiam em Deus, elas não creem em Deus. Elas acham que a gente gira em torno do nada, que essa reunião, o culto, o louvor, tudo é produto da nossa mente, que nós estamos fazendo isso para nós mesmos. Elas não creem no Deus soberano. Só que aqueles que creem no Deus Todo-Poderoso precisam entender algo da parte dele. Nada do que aconteceu na sua vida foi para te destruir. Nada de ruim que se abateu sobre você, você deve carregar como culpa, você deve carregar como peso, você deve carregar como uma coisa que está pesada em você. Não é assim que funciona. Você tem que pensar assim, existe um Deus, e Ele está sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu manto, a sua glória enche toda a casa onde Ele está. Ele está me ouvindo, Ele está me vendo, Ele sabe o que está acontecendo na minha vida. E tudo que aconteceu com Agar falava para o futuro, mas Agar, ela não conseguia ver até aquele momento, ela não conseguia prestar atenção. Então, a partir desta palavra, começa a prestar atenção. Existe um Deus que está ciente de toda a situação. A palavra de Deus foi: ergue-te. A palavra de Deus foi: ergue-te, ou seja, não fique sentada, Agar, se levante. Foi Deus falando para ela: se levante, não fique sentada, se levante. Levanta o moço também, vai lá pegar o seu filho, põe o seu filho de pé e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Eu tenho um futuro para Ismael. Esta foi a palavra do anjo de Deus, do mensageiro de Deus para Agar. Então esta é uma palavra que levanta. Foi o Senhor: ergue-te, vai lá, levanta o menino, levanta o garoto, vai, eu vou fazer dele uma grande nação. Ele vai prosperar, ele não vai ficar desse tamanho, ele vai crescer, ele vai ter filhos, ele vai ter uma geração, vai ter um futuro reservado para ele. Aquela mulher se afastou para não ver o seu filho morrer. O que eu vou te falar é o seguinte: você não tem que se afastar dos problemas, não. Você não tem que ir embora, não.
Você não tem que ir para outro lugar, não. Você tem que olhar para o problema e saber que Deus é maior do que esta dificuldade. Deus é maior que esta luta. Deus é maior que esta dor. Deus é maior que esses problemas. E aqui é essa palavra: o fardo do Senhor é leve, o jugo do Senhor é suave. E quando ele disse, abriu-lhe Deus os olhos. Olha que coisa interessante. E viu um poço de água, e foi-se e encheu o seu odre de água, e deu de beber ao moço. Ela não enxergava o poço, ela não via, o poço estava pertinho dela, e ela achava que ela e o filho iriam morrer de sede, mas o poço estava perto, só que no desespero e na dor, ela não enxergava a saída. No desespero e na dor, ela não enxergava o resultado. Talvez você está no meio do desespero. Talvez você esteja no meio da dor. E no meio do desespero e da dor, nós não enxergamos. Então precisa ouvir uma voz do céu, para que ela entendesse, porque ela não estava enxergando. Aí Deus abriu os olhos dela e ela viu. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Nada de ruim aconteceu com Ismael, mesmo eles sendo vítimas do abandono, mesmo que eles foram colocados para fora de casa sem nada, mesmo que eles não tinham nada, Agar e Ismael, mas Deus não os desamparou. Eu creio que Deus não te desamparará. Eu creio que Deus estará ao nosso lado nesta vida, nesta jornada. Você não pode esquecer essa história, mas eu quero mostrar para vocês o significado dela. Romanos 5. Vou mostrar aqui para vocês onde essa história foi parar, o que ela significa, por isso que ela precisava acontecer. Olha só, a partir do versículo 19: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Este pecado, que muitas vezes nós relacionamos, poxa, alguém poderia dizer assim, está vendo? Ó, Agar, ela foi se juntar, ela não devia ter aceitado aquela proposta. Está vendo? Ela foi ter um filho do patrão dela e deu no que deu. Porque às vezes a relação que nós fazemos é uma relação de causa e efeito. Às vezes nós achamos que porque foi feito algo errado, nada mais vai dar certo. Porque aconteceu uma coisa que não era para ter acontecido, a partir dali então, nada mais vai dar certo. Agora preste atenção, dentro deste contexto, olha o que Deus fez por Ismael, olha o que Deus fez por Agar. Então veja bem, irmão, independente de como você chegou à igreja, independente da sua mente, de como você foi concebido, ou de como você foi trazido a este mundo, porque Ismael foi trazido por uma vontade de Sara, mas a princípio, se nós olharmos do ponto de vista humano, Ismael foi gerado pelo homem. Não, porque só Deus tem o poder da vida. Então Ismael também foi a vontade de Deus, porque simplesmente, por exemplo, Agar poderia ser estéril se Deus quisesse, e ela não teria engravidado, e a criança não teria nascido.
Irmãos, eu já falei isso com vocês, mas eu quero que vocês prestem atenção nisso. Isso pode mudar a sua vida. Nós temos uma visão assim. Muitas pessoas falam, o filho do pecado não é feliz. O que é o filho do pecado para muitas pessoas? É aquela criança que é fruto de uma relação extraconjugal. Por exemplo, um homem engravida uma mulher fora do casamento, ou mesmo que eles morem juntos, ou que eles vivam juntos, aquela criança nasceu fora do casamento. Então muitas pessoas, elas relacionam a dor, a angústia, o problema, a dificuldade, ao fato da criança ter nascido fora do casamento. Então, eu estou pregando aqui para vocês, eu sou um filho do pecado. Você está ouvindo um filho do pecado pregar. Porque se você olhar para o filho do pecado, daquela mulher que é a mãe solteira, que é assim que muitas pessoas falavam durante muito tempo, que o homem, ele tem um relacionamento com a mulher, e depois ele abandona a mulher por alguma razão, vai embora, essas coisas todas. O que aconteceu, irmãos? Eu sou fruto assim, ó. Quem fundou a igreja de onde eu venho, lá na cidade de Lorena, no estado de São Paulo, foram 2 capixabas, que já faleceram. Reverendo Benedito Batista e também o reverendo Valdir Dias dos Santos. Eles pregaram, abriram a obra lá, e pregaram o evangelho lá, e neste tempo, do pastor, missionário, Benedito Batista, que foi consagrado aqui, nessa igreja, a pastor, e foi lá para o interior do estado de São Paulo, foi para muitos lugares do Brasil, um dos maiores missionários da igreja do Evangelho Quadrangular. O que acontece? Quando ele abriu a obra lá, então ele fazia a obra, a minha mãe frequentou a cruzada, frequentou a igreja do Evangelho Quadrangular e conheceu o meu genitor lá. E pasme você, Wilson Roberto Carvalho Neves, que o cidadão, dizem que ele tocava na igreja. Eu descobri tudo isso quando eu tinha 16 anos. Ele conheceu a minha mãe e teve esse relacionamento lá com a minha mãe, e a minha mãe engravidou. No que a minha mãe engravidou, ele sumiu, foi embora. E eu nasci. Passou-se o tempo, e passou-se muito tempo. Eu fui para a igreja, essa parte eu já contei para vocês da história, com 9 anos, tal. A mesma igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular. E aí, quando eu tinha 16 anos, na escola, teve o trabalho para fazer aquela árvore, que você coloca os seus parentes para o lado de pai, de mãe, e você vai escrevendo e anotando. Quando eu fui fazer isso, aí a minha mãe falou para mim, olha, eu não sei nada, eu não posso dizer nada para você do lado do seu pai mesmo, do seu genitor, não conheço os parentes dele, não sei quem é. Aí ela falou, mas as irmãs da igreja conheceram ele, até melhor do que eu, conversava com ele, pergunta lá na sua igreja. E aí, do grupo de mulheres, eu falei assim, irmãs, vocês conheceram o sujeito que é o meu genitor e tal? Aí as irmãs falaram, conhecemos, até você parece com ele, você toca também, você... Eu falei, meu Deus, eu não sabia disso. Então, veja bem, na mesma igreja, aonde um cidadão, né, claro, mau caráter, uma pessoa que não tem caráter, não tem compromisso, um homem execrável de todo ponto de vista, pecador no último grau, né, se não se arrepender vai para o inferno. Esse tipo de homem, bandido, safado, sem vergonha, de todos os adjetivos que a gente puder falar, me gerou. Agora preste atenção numa coisa, só que dele, mesmo ele sendo vagabundo, safado, mau, saiu um pastor da igreja do Evangelho Quadrangular. Você entendeu, irmão? Nenhuma maldição está sobre a minha vida. Olha a consequência. Na minha certidão de nascimento, não tem o nome do meu genitor. Na certidão de nascimento do meu filho, falta aquela parte ali do genitor meu. Porque naquela época não podia,
podia ficar sem registrar, podia registrar só no nome da mãe. Hoje mudou a lei, graças a Deus, e o genitor tem que aparecer de qualquer jeito. Então o homem que faz filho hoje, a justiça manda dizer lá, e o oficial de justiça vai lá chamar para fazer DNA, para provar. Só que naquela época não. Então você veja, fica aquela lacuna ali. Aí eu entendi o seguinte: aonde está o nome do pai em branco, eu escrevo assim, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Entendeu, irmão? Preste atenção numa coisa: o passado, a forma como eu fui gerado, não determina que eu vou ser um pecador ou vou viver no pecado. A forma, por quê? Você não fez nada por causa de, por exemplo, um pecado que alguém cometeu, uma situação que alguém fez. Mas se você nasceu, se eu nasci, foi pela vontade do Deus Todo-Poderoso. Entende isso? Porque o que acontece? Nós precisamos crer que toda a maldição foi quebrada na cruz do Calvário, e que nós estamos livres de toda e qualquer maldição. Então veja bem, por eu ser um filho do pecado, esse filho do pecado ficou quando eu desci as águas do batismo, no dia 10 de dezembro de 1989, eu desci as águas do batismo, ali ficou toda a maldição naquele riozinho esquisito, com barrento, e quando levantou um ressuscitado, entendeu? A maldição foi cancelada e foi anulada. Assim é na sua vida, toda a maldição foi cancelada, foi anulada, foi deixada para trás. Deus não viu Ismael como um filho do pecado. Deus não viu Agar como uma mulher à toa, como uma mulher que não prestava. Irmão, quando Deus olha para você, Ele vê um filho. Quando Deus olha para você, irmã, Ele vê uma filha. Agora a questão aqui é você se ver dessa forma. A questão é você olhar para você e entender que você é fruto de Deus. Porque se não fosse a vontade de Deus, eu não teria nascido. Se não fosse a vontade de Deus, você não teria nascido. Agora, nós falamos muito isso, meus irmãos, por muitas vezes durante toda a nossa vida. Agora, o que precisa acontecer? Você precisa receber isso em você. Você entende isso? Você precisa receber isso em você. Você precisa crer na obra de Deus. Você precisa confiar que o Senhor fez algo na sua vida. Irmãos, eu não tenho nenhuma característica desse homem genitor meu, nenhuma. Eu herdei tudo do meu Pai Celestial, tudo, 100%. Não tem nem uma vírgula, nem um pontinho desse tipo de gente, nada. Isso nem passa em mim. Esse tipo de gente nem gosta de mim. Eles me detestam, porque eu confronto o pecado, eu prego o arrependimento. Eles nem gostam de mim. Entendeu? Então o que eu quero te mostrar? A mesma coisa é você. Você foi concebido para a glória de Deus. Você foi gerado para a exaltação do nome do Senhor. Aqui, meus irmãos, é simples. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. O pecado abundou, superabundou a graça. Foi difícil chegar até aqui, foi, mas o Senhor te trouxe até aqui. O Senhor te colocou aqui. O Senhor ministrou sobre a sua vida. O Senhor te tocou. O Senhor te renovou. O Senhor operou na sua vida. E esta palavra aqui, ela veio de encontro a nós. Este é o dom de Deus para mim. Este é o dom de Deus para você. Este é o dom de Deus para todos nós. Porque pela desobediência de um homem veio o pecado, mas pela obediência de um veio a graça. É isso que você tem que entender. Se você está em Cristo, o Senhor tem um compromisso com você. Então não associa a sua vida ao passado. Não associa a sua vida a algum tipo de maldição ou de poder do Satanás, do inimigo, dos demônios. Nada disso. Esquece isso, irmão. Isso ficou para trás. Eis que tudo se fez novo nas nossas vidas. Hoje nós temos esta grata oportunidade de sermos revestidos com este poder. Jesus, irmãos, ele disse o seguinte: olha só,
todas as coisas foram entregues por meu Pai, tudo. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Quando o anjo apareceu para Agar, o anjo que Deus mandou ali foi para dizer para ela: você não está só, entendeu? Você não está no deserto abandonada, eu estou com você. Jesus, ele mostrou para você que você é filho do Pai Celestial. Você conseguiu ter essa revelação? Então é o que vai acontecer, ó. Ele fala assim, ó: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele garante, ele vai arrancar o peso, ele vai arrancar a dor, ele vai arrancar a dificuldade, ele vai arrancar o problema, vai aparecer o poço. Você vai ter água para beber, você vai ter alimento, você vai ter um futuro. A sua família vai ter um futuro. As pessoas lá na frente vão se lembrar de você, porque Deus vai agir dessa forma nas nossas vidas. Tomai sobre vós o meu jugo. Agora ele está dizendo isso, aquele jugo do pecado, aquela história toda de vida que você carregava, deixa isso para lá, toma o jugo de Jesus. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Hoje você vai receber o jugo de Jesus, que é suave, e o fardo de Jesus, que é leve. Você vai receber isso sobre a sua vida, e você vai ter essa paz, e essa calma, e essa possibilidade de você continuar a sua caminhada. Isso aqui, irmãos, não é uma historinha, não. Isso é uma realidade de vida. Só quem sofre sabe o que é sofrimento. Só quem tem dor sabe o que é ter dor. Só quem está cansado e sobrecarregado sabe o que é isso. Eu dei um exemplo bíblico, eu poderia dar vários, mas o tempo não permite. Mas é só para você entender. Se Deus cuidou de Agar e de Ismael, Deus cuidará de cada um de nós. Jesus continua chamando da mesma forma, Ele continua nos abraçando da mesma maneira, porque todo dia, irmão, tem cansaço, todo dia tem peso, todo dia tem dor, e aí você chega para Jesus e entrega a dor, entrega o cansaço, entrega o que você está sentindo, e o Senhor vai manifestar o poder sobre a sua vida. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos.